Paz do Senhor, queridos. Shalom. Shalom quer dizer uma saudação judaica que significa paz, né? A gente não usa Shalom Aleichem ou Shalom Adonai, né? Não precisa. Shalom já está tudo englobado. É paz perfeita, saúde, alegria, gozo, tudo que você pensar, né? Paz, pacífico, né? Shalomão vem de Shalom. Shulamite vem de Shalom, né? Shulamite é a mulher fictícia de Salomão no livro de Cantares. Nós estamos aqui falando sobre a administração eclesiástica, do curso de intermediário teológico. Tem o básico teológico, 36 matérias, depois tem o intermediário teológico, com 18 matérias, e o bacharel teológico, com 12. Todos esses cursos são livres, não depende de MEC, não tem autorização do MEC para isso, né? Não é a faculdade oficial. A faculdade nossa é faculdade livre, faculdade Bereshit. Também o seminário teológico tabernáculo. O nosso símbolo é menorá com sete lâmpadas, e aqui está escrito a palavra Jerusalém, Yerushalayim. Sou o pastor Ilmar, professor aqui do Colégio Estadual de Minas, nas cadeiras efetivas de Sociologia e de Geografia. Mas já dei aula de História aqui na Escola de Filosofia, ensino religioso aqui na região do Espírito Santo, e Biologia também, ministrei por aqui. Temos alguns cursos, mas todos eles são estercos, né? São adubos para a nossa vida espiritual. Na aula passada de administração eclesiástica, nós falamos sobre os mitos sobre a administração do tempo. Lembra deles? Os mitos? Falando que o tempo torna-se escravo do relógio, quem administra o tempo. Outro mito é que só trabalha sob pressão. O terceiro mito é que se aplica apenas à vida profissional. E o quarto mito é aquele de que questão de querer ter tempo é que vai ter tempo. Hoje, nessa aula, falaremos sobre as razões para administrar o tempo. O administrador eclesiástico tem que saber essas razões, para saber como controlar isso. Lembrando que hoje é o dia, né? Este é o dia que o Senhor preparou. Alegremos e recordemos dele. Lembra do reminho do tempo. E lembra de Salomão, o homem que mais teve tempo, que foi um grande reino pacífico, né? Durante 40 anos, gastou 20 anos para construir o templo de Salomão, o templo no seu primeiro templo, né? Porque o primeiro foi o tabernáculo. Primeiro templo, aquele templo majestoso, magnífico, com 7 anos, mais 13 para construir seus palácios, de modo que começou no ano 4º, então até o 24º ano ele estava em paz, só no finalzinho do seu governo que Deus levantou uns adversários para que o reino depois se dividisse na mão do seu filho Roboão. E ele escreveu sobre o tempo, ele diz, há tempo para todo propósito debaixo da terra, Eclesiastes capítulo 3, tempo de guerra, tempo de paz, que é o último, né? Tempo de nascer, tempo de morrer. Ele vai por ali falando de 28 tempos, que são 7 vezes 4. Exatamente aqueles tempos se encaixam nas 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas das igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quais são as razões para administrar o tempo? Primeiro, tempo é vida. Olha que interessante. O tempo é o recurso fundamental da nossa vida, a matéria-prima, base da nossa atividade, né? Quando o nosso tempo terminar, acabou a nossa vida. Não há maneiras de obter mais tempo. Por isso o tempo é vida. Quem administra o tempo ganha vida, mesmo vivendo o mesmo tempo. Prolongar a duração da nossa vida não é algo sobre o qual tenhamos muito controle. Aumentar a nossa vida ganhando tempo dentro da duração que ela tem, isso sim. Olha, aumentar a nossa vida ganhando tempo dentro do que ela tem é algo, porém, que está ao alcance de todos. Nós podemos maximizar as nossas atividades, né? Fazer com eficiência e eficácia e eficiência. São 2 palavrinhas interessantes. Temos que aprender a fazer isso com excelência. Remindo o tempo. Saindo daquilo que não precisa, né? O tempo não é um recurso renovável e perecível. O tempo é um recurso não renovável. E acaba, o tempo acaba. Ontem acabou. Agora há pouco já acabou, não tem mais. Não existe amanhã. Tem pretérito passado e tem o hoje. Quando o tempo acabou, acabou. Né? Não tem mais jeito de estocar tempo. Tempo, embora não renovável e perecível, é um recurso democraticamente distribuído. Né? Então temos 24 horas, tanto para o mais alto executivo como para o mais pobre. Todo mundo tem um tempo igual. Felizes, eficazes, eficientes, serão os que administrarem melhor o tempo. Todos temos 24 horas todo dia para administrar. Né? Então nós temos que aprender a fazer o quê? A remir o tempo. A fazer o hexagorazon. Sair daquilo que não está tomando tempo. De coisa que não está redundando em nosso crescimento. Não tem, irmãos, queridos, tem coisa que não acrescenta nada.
Tem tipo, pensa bem, que você viu uma novela, está matando seu tempo. O que vai acrescentar na sua vida uma pessoa, um servo de Deus, um administrador eclesiástico, que vai perder tempo com uma novela que tem um enredo ficcional, uma coisa fictícia, que não é um documentário, que não traz uma lição em termos do que já aconteceu, para evitar que isso aconteça novamente. Né? A não ser uma novela bíblica que vai trazer um esclarecimento, umas imagens dos textos bíblicos. Né? Fora isso, nós temos que pensar bem. Pode ser perder tempo. Outra coisa que é preciso aprender para administrar o tempo. Tempo é dinheiro. Isso é de todo mundo, né? Todo milionário, bilionário sabe disso, né? Tempo é dinheiro. É importante se compenetrar o fato que o nosso tempo é valioso. Há pessoas da instituição que estão dispostas a pagar dinheiro pelo nosso tempo. Nós tínhamos um missionário aqui que fundou esse tabernáculo, junto com o pastor Zamaná, chamado Deligno, DD. Ele falava, se você vende o seu tempo, né? A pessoa que é empregada, vende o tempo dele. Ele tem que trabalhar, o tempo dele é vendido para alguém. O meu tempo é vendido para o estado de Minas Gerais, eu tenho que ficar lá. Toda semana, durante 24 horas, lecionando minha matéria. Então, meu tempo é vendido. Então, quem administra o tempo, na verdade, ganha não apenas vida, pode transformar esse ganho da vida em ganho de dinheiro. Então, tá aí. Então, é preciso pensar nisso seriamente. Independentemente de quanto vale a hora de seu tempo, se você não tem mais nada que realmente queira fazer, como dormir, assistir um jogo de futebol, provavelmente vai concluir que vale mais a pena você mesmo lavar o carro ou consertar a instalação elétrica que pagar um lava-carro eletricista. Isso é uma coisa importante. Eu sempre digo isso, cada um deve atuar dentro daquilo que se especializou. Então eu, por exemplo, não vou ficar consertando na minha casa, deve ser chamada Maria de aluguel, consertar na minha casa, instalação elétrica, não tem custo de elétrica. Muito mais fácil para mim eu vender meu tempo dentro do que eu sei, e ganhar recurso ali, e pagar o tempo daquele que é especialista na elétrica. Então isso aí, o Gugu, por exemplo, morreu assim. Ele foi tentar consertar alguma coisa no porão da casa, no sótão, né, na parte superior da casa dele, porão embaixo, né, no sótão, e aí caiu lá, bateu a cabeça e morreu. Então é a pessoa fazendo aquela função que não é dele. Se ele tivesse contratado alguém para fazer aquele serviço, estava aí até hoje, apresentando a Viva a Noite, etc. e tal. Então, cuidado quando você começa a não entender isso. O seu tempo é dentro da sua especialidade. Não fica perdendo tempo com o que você não é especialidade. Primeiro, você não é especialidade, você vai gastar muito mais tempo para fazer aquilo que o outro faria em 1 hora, você vai gastar 10 horas. Chama quem é encarregado, quem tem especialização naquilo para aquilo, para que possa fazer. Então, você precisa entender isso. Terceira coisa, administração do tempo é produtividade. Tem que entender essas duas coisas. Quem administra o tempo aumenta a sua produtividade. Produtividade é o produto da eficácia pela eficiência. O que é produtividade? É a eficácia versus a eficiência. Ser eficaz é fazer coisa certa. É fazer aquilo que considerarmos importante e prioritário. Já eficiente é outra coisa. É fazer as coisas certas com a menor quantidade de recursos possível. Então, a eficácia é fazer o certo. Eficiente é fazer com maneira científica. De maneira mais minimizada, de maneira que gaste menos, de maneira que saia o resultado maior em menos tempo. Isso é produtividade. É você especializar. Como você vai plantar alguma coisa num lugar no milho, para produzir 10 hectares, 10 sacas por hectare, enquanto o outro está produzindo 1 saca por hectare. Adubo, faça a química da terra, arrume métodos, faça a maneira automática, a colheita, tem que arrumar meios, subsídios, né? Então, tornar mais eficiente quem é ineficaz, não adianta, isso piora a situação, não tem como. Né? Isso é como dar um computador para a pessoa que não sabe mexer com computação, não adianta nada. Você deu uma tecnologia para ele que vai agilizar, maximizar o serviço dele, mas ele não entende nada daquilo, ele ainda está no tempo de escrever, então não tem como. Né? Então, é possível ser eficaz, fazer o que precisa ser feito, sem ser eficiente. Isso é um perigo muito grande. A pessoa, às vezes, é eficaz, mas não é eficiente. Não faz excelentemente. Todos conhecemos pessoa que faz o que deve fazer, mas leva o tempo demasiado, ou gasta muito dinheiro. Ao passo que os eficientes são aqueles que fazem a mesma coisa do outro em menos tempo e mais sabiamente, com mais excelência. Então, ser produtivo é fazer certas coisas certas. É fazer aquilo que consideramos importante, prioritário, com a menor quantidade de recursos possível.
Por isso esses conceitos são da Constituição brasileira, né? O tráfico com a coisa pública tem que ser eficaz e eficiente. E a quarta coisa, nessa administração do tempo, que é importante para nós aqui, é a administração do tempo e a redução do estresse. Estresse, fadiga, cansaço, né? O que é isso? Quem administra o tempo reduz o estresse causado pelo mau uso do tempo. Quem administra o tempo reduz o estresse causado pelo mau uso. Se você vai fazer uma coisa sem saber, porque não tem capacitação, não tem especialização, você vai estressando, você não consegue fazer as coisas direito, você não tem as ferramentas adequadas. Você quer consertar um vazamento na sua pia, mas você não tem a chave de inglesa, você não tem equipamento. Você quer consertar a cama onde você está dormindo, está bamba, mas você não tem a chave Phillips, a chave Allen, você não tem a chave de fenda. Então não adianta ser a eficiência ter a chave certa para o serviço certo. Você pode saber fazer que é eficácia, mas não tem eficiência. Então é preciso reduzir o estresse. Então esse estresse é o mau uso. Toda vez que houver ineficiência vai ocorrer o estresse. E isso acontece muito na administração de igreja. Às vezes o líder, o pastor, o administrador, ele sabe o que ele tem que fazer, mas não tem capacidade para fazer. Ou ele quer fazer tudo, ao invés de chamar a pessoa técnica para fazer aquilo. Ele quer ser tudo, ele quer ser o bombril, né? Mil e utilidade, isso não funciona mais. Esse administrador bombril já era. Hoje em dia, administrador quer cada coisa para a sua coisa. Então tem o detergente, tem o desengordurante e tem o bombril, ou palha de aço. Então cada coisa funciona adequada com a sua coisa, com a sua finalidade. Então a única coisa que eu posso querer fazer é matar o tempo. Não há como avaliar meu uso do tempo nesse caso. Numa situação dessa vai ocorrer estresse. Qual situação? Vamos ver o que está falando aqui. Se não tenho nenhum objetivo, profissional ou pessoal, então provavelmente vou deixar o tempo fluir despreocupadamente, como o rio que passa por debaixo de uma ponte. Não há como avaliar meu uso de tempo nesse caso. E aqui entra um conceito que nós falamos aqui em outras aulas sobre Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É a palavra remiar no hebraico, né? Quer dizer fraudulentamente, enganosamente, de maneira qualquer, de maneira aleatória, sem especialização. Então nós estamos no tempo da qualificação, meus irmãos. O administrador eclesiástico de hoje tem que se preparar, tem que se adestrar, tem que se capacitar. Eu estou falando isso aqui nesse Ministério Tabernáculo nosso tem muitos anos, estou aqui há 33 anos. Criamos um seminário para isso, para capacitar, para qualificar os obreiros, para adestrar. Paulo dizia para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como varão, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então os cursos todos é para isso, é para aprender a manejar a Bíblia. Mas tem que ter instrumentos, tem que ter uma Bíblia de estudo, tem que ter concordância, dicionário. É preciso investir, é preciso requer tempo. Precisamos gastar tempo nisso. Então esses são os 4 princípios aí, os 4 pontos para a administração do tempo. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.